Versão 2019. Eu gostaria de terminar 2019 com 2 dígitos. Metade do caminho já foi, né? Metade do caminho já foi. Eu estou aí a 18 quilos de chegar em dois dígitos. A versão da minha família numa casa nova. A versão da Aina já com 3 anos. A nossa versão financeira, a nossa versão sexual, a nossa versão emocional, a nossa versão profissional. Nós podemos pensar em muitas dimensões aqui do que é a nossa versão 2019. Então nós estamos falando de tempo. Como a gente vai viver esse tempo chamado 2019? Esse recorte, essa forma, esse formato, esse pacote é uma parte do tempo que nós estamos chamando de ano, que chamamos de 2019, e pensar nisso a partir da maneira como nós podemos fazer a gestão do tempo, que é isso que nós chamamos de agenda. Como que eu lido com a minha agenda? O que eu posso aprender com a agenda? Quando você pensa em agenda, o que você sente? Quando você pensa em agenda, o que vem à sua mente? Quando você olha para você, essa palavra combina com você, agenda. Você é uma pessoa estruturada, você é uma pessoa organizada no seu tempo, você sabe lidar com a agenda, ou ela é sua inimiga, né? Você vive lutando com ela o tempo todo, né? É água e óleo, né? Então assim, não dá para juntar isso. Como é que é você e a agenda? Independente disso, todos nós precisamos fazer isso. Todos nós temos agenda. Na verdade, nós não temos apenas uma agenda. Nós poderíamos pensar aqui, nós temos as nossas agendas. E eu queria pensar isso com você. Nós vamos construir um 2019 a partir das nossas agendas. E que agendas são essas? Um pensador, o Bill Vaughan, ele vai dizer o seguinte: o otimista, ele fica acordado até meia-noite para ver a entrada do ano novo. O pessimista, ele fica acordado para ter certeza que o ano velho se foi. Mas vamos lidar com a agenda de algum jeito. A agenda pode lidar com a gente pode lidar com a agenda, a gente pode fazer gestão do tempo, as pessoas vão fazer a gestão do nosso tempo, a demanda da vida, as circunstâncias, os imprevistos, os outros, de alguma maneira, nós vamos passar pelo tempo, nós vamos gerir o nosso tempo. Nós temos agendas. Que agendas são essas? Como nós podemos viver essas agendas? Isso é certo. A nossa versão 2019 dependerá de como nós vamos lidar com as nossas agendas. E uma primeira observação que eu tenho é que muitos de nós vivemos de agendas cheias. Hoje a gente tem talvez esse status, esse rótulo, que pessoas de agendas cheias são pessoas bem-sucedidas. São pessoas que hoje elas são mais valorizadas. Assim, eu não tenho tempo, a minha agenda está cheia. E a gente hoje para pensar nisso. A agenda cheia pode ser resultado de uma vida profissional intensa ou de uma vida mal organizada, né? A agenda cheia pode ser aí o resultado de uma vida intensa ou uma vida de fuga. A gente fica enchendo a nossa agenda para fugir de alguma coisa. Muitos de nós lidamos com isso. Ao mesmo tempo, se nós pensamos em agendas cheias, nós temos a questão das agendas vazias. Por exemplo, quando nós enfrentamos a questão do desemprego, a gente lida com uma questão que é a questão da agenda vazia. Eu não vou mais ocupar aquele meu tempo com o trabalho. Eu gostaria de estar trabalhando. A gente, por um momento, a gente gosta de um ano de ter uma parte da agenda vazia de trabalho, que é as férias, né? Então assim, poder ter uma agenda vazia daquele compromisso. Eu não quero aquele compromisso, aquele período, fica esperando, né, aí as férias para poder ter isso. Mas o quanto de nós valorizamos as agendas vazias? Quanto de nós vamos pensar aqui de bloquear a nossa agenda, partes da nossa agenda, para ela estar vazia? Não vazia sem nada, mas pelo menos aqui agendas que sejam para nós, agendas que aqui estejam mais vazias.
Muitos de nós estamos enchendo nossas agendas, e talvez até por bons motivos, mas talvez a gente tenha que abrir mão de parte profissional, talvez a gente tenha que abrir mão de algumas coisas que nós estamos correndo atrás, e nós precisamos rever aqui, nós precisamos pensar. E uma pergunta é: quais as minhas motivações para 2019? O que me leva a encher a agenda? Por que eu me sinto bem quando eu digo para as pessoas: não tenho tempo, eu preciso ver, talvez, está difícil encontrar um tempo na agenda, não dá para jantar com os amigos, não dá para sair, não tenho tanto tempo como eu gostaria com a minha família, porque a minha agenda está cheia. O que me motiva, né? O que motiva para 2019 de ter a agenda cheia? O quanto a gente consegue lidar com as agendas vazias? Muitas vezes a gente não escolhe agendas vazias, a gente lida com a crise de agendas vazias, daqui dos filhos que estão crescendo, saindo de casa e casando, assim, agendas que já não estão mais cheias com as responsabilidades e obrigações dos filhos. Quem está perto de lidar ou está lidando com a aposentadoria, lida com isso, tipo assim, já não tem mais aquela responsabilidade profissional. Mas a nossa versão de 2019 vai depender de como nós respondemos a isso e lidamos com essa questão de agendas cheias e agendas vazias, de como nós pensamos nas nossas motivações para 2019. Uma outra observação que eu faço sobre a agenda são as agendas abertas. Quando de nós temos agendas abertas, agendas flexíveis, que dá para encaixar, dá para mudar, dá para encaixar um almoço, um encontro, dá para fazer mudança. Quando de nós lidamos com agendas abertas, muitos de nós, muitas vezes, não temos tantas opções de agendas abertas, mas muitas vezes nós escolhemos ter agendas fechadas. A gente vive com agendas fechadas, agendas que não tem tempo para os outros, não tem tempo para a família, não tem tempo para amigos, não tem tempo para cuidar da saúde, não tem tempo para si mesmo, não tem tempo para Deus. E a gente vai observar isso. Quanto a nossa agenda está aberta? Quanto a nossa agenda está fechada? Tem demandas que forçam as nossas agendas. Na reflexão que a gente fez sobre o Natal, esses confrontos, né, que invadem a nossa agenda, a enfermidade, aí o casamento, o aniversário, são algumas situações que nos forçam a abrir a nossa agenda, de que naturalmente a gente não abriria talvez. E a gente se perguntar em 2019, como estão as minhas relações? O que me faz abrir a agenda? Para quem eu estou aberto? Para quem a minha agenda está aberta em 2019? Para quem a minha agenda está fechada? Para quem eu deveria abrir mais a minha agenda em 2019? A gente pode pensar em amizades, mas também a gente pode pensar aqui nas amizades espirituais, ou seja, o quanto, e não apenas em atividades da igreja, porque investir em amizades espirituais é tão importante, e talvez até mais do que algumas atividades da igreja. E eu quero chamar aqui de amizades espirituais essas relações que a gente constrói, que nos ajudam na nossa fé, que é momentos que nós passamos juntos com pessoas que nos ajudam a se aproximar de Deus, pessoas que nos ajudam a estar mais perto de Deus, amizades espirituais. E também pensar no tempo que nós gastamos investindo em atividades da comunidade, da vida na igreja, na vida com a comunidade. Quanto as minhas relações, isso está na minha prioridade de relações aqui. Quanto eu invisto nisso? Quanto a minha agenda de 2019 estará aberta? Agendas abertas e que são nocivas para nós. Talvez há relações que estão nos sugando, que estão nos destruindo. E eu deveria pensar, falar assim, eu preciso fechar mais a minha agenda para essas relações. E aqui talvez não necessariamente fechar completamente, mas talvez diminuir. Fechar um pouco mais. Fechar um pouco mais. Interessante, Lucas no seu Evangelho, ele fala de uma experiência de Jesus. Jesus está chegando numa cidade. Jesus tinha a sua agenda aberta para pessoas.
Ele está com seus discípulos e está saindo da cidade, lembrando que as cidades eram muradas aqui, e está saindo um cortejo fúnebre aqui, a uma mulher que havia perdido seu filho. E o coração de Jesus fica compadecido por aquela mulher, aquela viúva, a viúva de Naim que perde seu filho. A agenda de Jesus era aberta para pessoas. Ele tinha uma agenda ali. E Jesus não viveu à toa. Jesus tinha um objetivo de vida. Ele veio para anunciar o reino. Ele ia de cidade em cidade curando e anunciando o reino de Deus. Ele não estava passeando, ele não estava fazendo tour, ele não estava querendo conhecer a Palestina, não estava numa viagem turística lá conhecendo os pontos, né, principais ali. Mas ele para a sua agenda, ele abre a sua agenda para poder ir ao encontro daquela família que estava sofrendo, daquelas pessoas, daquela mulher. Ele ressuscita, ele devolve o filho. Quantos de nós estamos abertos para o sofrimento das pessoas perto de nós? Muitas vezes as pessoas estão vivendo dramas e as nossas agendas estão fechadas. As nossas agendas não estão abertas. Pessoas perto de nós precisando da gente. Até dentro de casa ou fora de casa. A pergunta sobre a nossa versão 2019 é uma pergunta sobre para quem nós abrimos e para quem nós fechamos a nossa agenda. O Freud falou assim: somos feitos de carne, mas temos de viver como se fôssemos de ferro. Duro isso, né? A gente não é tão forte assim, mas a gente tem que enfrentar a vida, e a vida exige da gente uma firmeza que a gente não tem, uma estrutura que a gente não tem, uma estabilidade que a gente não tem. A gente é feito de carne, mas tem que viver como se fosse de ferro. E quando eu penso nisso e ouço essa frase do Freud, eu me lembro que nós temos agendas oficiais. O que eu quero chamar aqui de agenda oficial? É aquilo que está aparente, é aquilo que está anotado ali. É essa agenda que é nosso compromisso do trabalho, é nosso compromisso com a família. Tem que levar filho para a escola, tem trabalho, tem horário para sair, horário para chegar. Eu tenho compromisso comigo mesmo, eu tenho academia, eu tenho isso, eu tenho faculdade, eu tenho estudo. Nossas agendas oficiais, domingo eu estou lá na igreja. Agendas oficiais, essas agendas que estão aqui abertas e comuns e todo mundo, acessível a todo mundo. Nós lidamos com isso. E essa agenda oficial, ela já é dura também. As nossas agendas oficiais aqui, alguns de nós gostaríamos de fazer mudanças radicais em 2019 nas nossas agendas oficiais. Então, ao mesmo tempo que nós temos essas agendas oficiais aqui, nós temos uma realidade que nós temos agendas ocultas. Eu lembro, por exemplo, no momento em que Jesus está sentado à mesa na ceia com os seus discípulos e tem perto dele ali Judas. Judas tem uma agenda oculta. Jesus sabia dessa agenda oculta. Os outros 11 ali não sabiam da agenda que Judas tinha, de que ele havia traído Jesus, entregue Jesus por 30 moedas. Era uma agenda oculta dele, uma agenda só dele. Nós sabemos quais são as nossas agendas ocultas. Muitas vezes nós temos uma aparência, nós temos uma fachada, mas nós temos agendas ocultas, desejos, motivações, aquilo que realmente nos move. Se a gente for pensar no cinema, o que move muito dos filmes e o que está por trás dos muitos argumentos e roteiros dos filmes que nós assistimos são as agendas ocultas. Aquilo que nós vamos descobrir no clímax aí, ou então na resolução dos filmes, né? Sejam eles românticos, suspense, terror, policial. As nossas agendas ocultas, essas agendas que verdadeiramente nos movem. Por que realmente eu trabalho? Muitos de nós temos agendas ocultas de ambição, de quem nós queremos ser, de quem nós queremos que as pessoas nos reconheçam que nós somos, dos lugares que nós queremos alcançar, dos rótulos que nós queremos receber, dos aplausos que nós queremos. Muitas vezes nós pensamos na relação que nós temos
com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido, com a relação que nós temos com o dinheiro, com as pessoas, e elas estão enraizadas não nas agendas oficiais. As suas raízes estão nas nossas agendas ocultas. Muitos de nós, quando passamos por processos terapêuticos para resolver questões da nossa alma, na verdade o que nós fazemos é um tempo de abrir agendas ocultas, de abrir essas gavetas onde estão guardadas nossas agendas ocultas, daquilo que nos move, daquilo que nos motiva, daquilo que nos dirige. Por que nós somos inseguros? Por que nós queremos reconhecimento das pessoas? Por que nós não conseguimos lidar com o fracasso? Por que não conseguimos lidar com o não? Por que nós queremos que as pessoas... Por que eu não consigo lidar com a rotina? Eu preciso de mudança, mudança, mudança. E nós vamos perceber que por trás disso, ou no fundo de tudo isso, na raiz de tudo isso, estão essas agendas ocultas. E que muitas vezes elas são ocultas até para nós conscientemente. Tem algumas agendas que nós podemos chamar aqui de agendas obscuras, que nem mesmo nós temos consciência de que estão lá. A nossa alma, muito dos seus processos, ela esconde alguma dessas agendas para nos livrar de dores, e é o que nós vamos chamar dos traumas aqui, mas essa é uma realidade. Se nós queremos enfrentar 2019, pensar na nossa versão 2019, nós precisamos não apenas olhar para nossas agendas oficiais, nós precisamos ter coragem de olhar para nossas agendas ocultas. Por isso a pergunta sobre o nosso coração em 2019. Nosso coração em 2019. O que aparece fora da agenda? E essas circunstâncias da vida que não são agendadas, né? Aquilo que sai do nosso controle. Muitos de nós estruturamos a nossa vida no controle. Nós somos muito organizados e estruturados, e a gente percebe que quando as coisas acontecem fora da agenda, aí nós desabamos. Nós reagimos de um modo negativo, a gente perde o controle, a gente não é mais o senhor da agenda. E quando a enfermidade, a dor, as pessoas, os erros, as frustrações nos dizem assim: ó, eu estou tirando o controle da agenda da sua mão, a gente se percebe. Como a gente lida com aquilo fora da agenda? Você já viveu isso e sabe disso. Não existe um ano na nossa vida que não vão acontecer coisas fora da agenda. Vão acontecer oportunidades fora da agenda. Vão acontecer dificuldades fora da agenda. Vão surgir necessidades fora da agenda. Como a gente lida com isso? Como você lida com aquilo que acontece fora da agenda? Há um salmo, o Salmo 139, um salmo muito conhecido, e ele diz assim: investiga minha vida, ó Deus, descobre tudo a meu respeito. E assim, de quem eu sou. Eu gostaria de fazer uma junção desse salmo com outro salmo, o Salmo 37. O Salmo 37 diz assim: abra-se completamente diante do Eterno e não esconda nada dele, e ele fará o que for preciso. Queria pegar esses dois salmos, fazer um desafio para mim e para você. O primeiro desafio é esse pedido: investiga as minhas agendas, ó Deus. Olha, Deus, vou pôr minhas agendas todas aqui na mesa. Por isso também o Salmo 37. Abra todas as suas agendas diante do Eterno. A sua versão de 2019 pode ser uma versão que você vai construir das agendas, que você vai decidir sobre as suas agendas, que você vai controlar, resolver, lidar com suas agendas. Mas nós temos a oportunidade, pela graça, isso não é algo que a gente merece. Nós temos a oportunidade de pedir a Deus: Deus, examina minhas agendas.
Deus, senta aqui e deixa eu abrir para você todas as minhas agendas. Deixa eu abrir para você as agendas que eu não abro para o meu marido. Deixa eu abrir para você a agenda que eu não abro para os meus filhos. Deixa eu abrir para você essa agenda que eu não tenho coragem de abrir para ninguém. Deixa eu abrir para você essa agenda que eu gostaria de abrir para os outros. Abra completamente todas as suas agendas diante do Eterno. A graça nos lembra que Deus, Ele examina as nossas agendas, investiga as nossas agendas, não como um professor que quer canetar e ir lá ticando vermelho, vermelho, vermelho e dizer assim, ó, isso aqui está errado, está errado, está errado. Deus não quer examinar as nossas agendas e investigar ou avaliar as nossas agendas para dizer aprovado ou reprovado. Deus, Ele é um Deus que pela graça Ele quer pegar as nossas agendas e assim, você pode ter uma agenda melhor, você pode ter uma agenda mais aberta. Ele quer nos mostrar isso. Ele colocou o Espírito Santo morando em nós como esse verdadeiro coaching aí das nossas agendas, para dizer para você, falar assim, ó, essa é uma parte da sua agenda que pode ser melhor. Preste atenção nessa agenda oculta. Eu morri na cruz para perdoar essa sua agenda oculta. Eu morri no seu lugar para você poder lidar com essa agenda fechada. Eu morri no seu lugar para você poder não precisar encher a sua agenda para se sentir alguém. E você poder ter tempo para você e tempo para nada. Eu morri para você não precisar das pessoas reconhecendo, aplaudindo e outorgando aí as suas agendas. O convite dele para mim, para você, para nossa versão de 2019, é essa postura do coração. Deus, olha as minhas agendas e eu quero ter essa fé e coragem de abrir diante de você todas as minhas agendas. Você sabe a minha agenda como pai, você sabe a minha agenda como marido, você sabe a minha agenda como profissional, você sabe a minha agenda, a agenda da minha vida sexual, a agenda da minha saúde, você sabe da minha agenda. Sobretudo, Ele sabe realmente quantas páginas haverá na nossa agenda. E eu quero encerrar com você essa reflexão sobre as nossas agendas como oração. Ela foi chamada de oração da liberdade. Ela foi escrita pelo pastor Sandro Baggio, pastor de uma comunidade como a nossa em São Paulo. E eu quero fazer dessa oração a nossa oração da versão 2019, de pessoas que têm coragem de pedir para Deus, Deus investiga as minhas agendas, de pessoas que pela fé abrem completamente as suas agendas diante de Deus. Leia comigo essa oração. Ó Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me. Livra-me, Jesus, do desejo de ser estimado, do desejo de ser amado, do desejo de ser exaltado, do desejo de ser honrado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser preferido a outros, do desejo de ser consultado, do desejo de ser aprovado, do medo de ser humilhado, do medo de ser desprezado, do medo de ser repreendido, do medo de ser esquecido, do medo de ser ridicularizado, do medo de ser prejudicado, do medo de ser alvo de suspeitas. E Jesus, concede-me a graça de desejar que outros possam ser mais amados que eu, que outros possam ser mais estimados que eu,
que na opinião do mundo outros possam crescer e eu diminuir, que outros possam ser escolhidos e eu posto de parte, que outros possam ser louvados e eu passe despercebido, que outros possam preferidos a mim em tudo, que outros possam tornar-se mais santos do que eu, contanto que eu me torne tão santo quanto devo ser